Oi, gurias, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Emanuele Zanetti, fundadora e perfumista da Easy Aromas, mamãe do Heitor, e hoje eu vim falar para vocês como fazer o bebê dormir a noite toda. Bom, gurias, então hoje eu vim aqui contar pra vocês a minha experiência, tá? Da rotina de sono que eu tenho com o meu filho e que funciona pra mim. Pra ele, né? Ele dorme a noite toda, desde sempre, tá? Eu sei que algumas mamães aí, né, vão dizer, mas nossa, isso é impossível. Não, não é, né? Claro que tudo depende também da personalidade da criança, mas eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar pra vocês hoje vão auxiliar bastante no relaxamento do bebê de vocês e vai fazer com que ele durma um pouco melhor e consiga dormir mais, tá? Então, como eu falei, cada criança é uma criança, né? Mas vamos lá. Os bebês recém-nascidos, né? Quando a gente chega da maternidade em casa, né? Eles demandam mamar a cada 3 horas. Então, seja quem tá amamentando no peito, né? Livre demanda, seja as mamães que estão amamentando com fórmula. O bebê ele necessita mamar de 3 em 3 horas num geral. Uns levam 2 em 2, outros 4 em 4, enfim, mas esse é uma generalização. E o bebê ele necessita nesse começo de vida, né, desse intervalo curto entre as mamadas para não fazer uma hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue, que pode levar a alguns problemas, né, num bebezinho recém-nascido. Então eu separei esse vídeo em duas partes, tá, gurias? Até os 3 meses, como foi a rotina de sono para mim, para fazer com que ele dormisse mais, e depois dos 3 meses, tá? Então, eu vou começar falando até os 3 meses o que eu fazia, né? Eu amamentei o Heitor no peito até os 3 meses. Após esse período, por uma questão de um problema, uma complicação de saúde minha, eu não pude mais amamentá-lo no peito, né? Então ele passou a fazer o uso da fórmula, que, né, deixou de ser um complemento, passou a ser de fato a alimentação dele foi a fórmula. Então, o que eu fazia, tá, gurias? O Heitor foi um bebê prematuro, né? Ele nasceu de 8 meses, de 36 semanas. Então, nos primeiros dias, naturalmente, ele dormia um pouco mais, né? Ele ficava mais quietinho, porque ele ainda tava ali numa esterogestação, né? Que é a gestação fora do útero. Ele ainda não tava bem pronto, né? Mas eu tive sorte por ele não ter ficado na UTI. Ele nasceu já bem saudável, né? Teve uma boa avaliação médica e pôde voltar para casa comigo. Mas então, o que acontece, né? Desde sempre eu deixei o banho, né, mais para final da tarde, que era a hora que eu iniciava a rotina de sono com ele. Isso desde os primeiros dias de vida, desde o momento em que eu cheguei em casa, eu estabeleci essa rotina. Então, como é que funcionava, gurias? Ali pelas 5 horas da tarde, tá? Eu começava, né, a diminuir as luzes da casa, desligar telas, né, a televisão, o celular. Eu evitava ao máximo de mexer, mesmo que ele ainda não interagisse, né, com essas tecnologias, né, porque eu tô falando de recém-nascido até 3 meses. Eu preferia evitar. Então eu já diminuía as luzes, né? Deixava um ambiente mais noite para ele entender, né, que aquele estava começando a ser o momento de dormir. Ali pelas 6 horas, então eu dava o banho, né? Eu dava um banho morno e eu usava, gurias, aqui até separei para vocês, ó, sabonetes relaxantes com aromas relaxantes, né? Então esse aqui é de camomila, tá? E este aqui de lavanda, né? Eu utilizo até hoje, né? Mas eu utilizava quando ele era bebezinho também. E eu deixava, né, na tomada um difusor já com óleos essenciais próprios, né, para proporcionar o relaxamento
do bebê. Eu utilizei muito a lavanda nessa fase inicial da vida, tá? Dele, no caso. Então eu já deixava ali no quarto, enquanto eu preparava o banho, aquele difusor ligado, né? Ou aquele de porcelana de tomada, ou o umidificador, né? Ultrassônico, para ele já usufruir dos benefícios da aromaterapia. Quando eu levava ele para dar o banho, eu dou o banho no quarto, né? Então eu tenho uma banheira daquelas mais altinhas, assim, sabe? Então eu dou o banho ali. Então eu já estava usufruindo, ele já estava usufruindo da aromaterapia, porque eu já deixava o ambiente todo preparado. Não deixava uma luz muito forte pro banho, tá? Eu deixava apenas uma luz necessária, assim, que é de um tipo de um abajur que eu tenho, né? Ele ilumina bem, mas não é aquela luz forte, né? Então, utilizava aí da aromaterapia, das fragrâncias aí, né, dos sabonetes, né, e dava um banho bem relaxante nele, né, bem morninho, então deixava ele ali relaxando. E após o banho, eu oferecia um mamá. Um mamá eu já dava no escuro, nessa época eu estava amamentando ele no peito, então eu já dava no escuro, ele adormecia e eu já colocava ele no berço. No entanto, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, o bebê que é recém-nascido, ele precisa mamar com mais frequência. Então, à meia-noite, todos os dias, eu botava ele para mamar. Às vezes ele mamava até dormindo, né? Depois eu colocava ele para rotar. E às vezes ele fazia esse processo já dormindo, às vezes ele acordava. Quando ele acordava, o que eu fazia? Às vezes eu ligava de novo um pouquinho ali do difusor para ter aromaterapia, né? Colocava um óleo essencial de lavanda ou de camomila quando ele já tinha mais de um mês aí de vida, né? E colocava ele no berço novamente para dormir. A opção de nanar o bebê ou de colocá-lo no berço e esperar dormir é de cada mamãe, né? Mas se tu acostumar o teu bebê a nanar ele, que é o meu caso, eu nanava ele e depois colocava no berço, até hoje eu nano ele antes de colocar no berço. Então foi uma opção minha, né? Mas muitas mamães podem aí colocar, né, direto no berço. Não existe erro, né, na maternidade. Cada uma faz do seu jeito, todas as formas estão igualmente corretas, né? Então, isso foi até os 3 meses, tá, gurias? A partir dos 3, 4 meses de vida do Heitor, eu conversei com a pediatra dele, né? E ele não tinha mais a necessidade dessa mamada da meia-noite. Então, o que eu fiz? Eu subi um pouco o horário do banho, um pouco para mais tarde. Então, eu começava a baixar as luzes da casa ali pelas 6h30, tá? Às 7 eu fazia essa rotina de ligar os difusores, né, para ter aromaterapia, preparava o banho, utilizo esses sabonetinhos, né? E após o banho, depois dos 3 meses de vida, eu passei a utilizar esses produtinhos aqui, tá? Um deles é uma loção hidratante e o outro é a colônia. Esses 2 produtos aqui, eles são Johnson's Hora do Sono e eles possuem uma essência, né, chamada de Natural Calm, que é uma essência, eles definem como essência relaxante Natural Calm. Então já tem um aroma que vai auxiliar mais ainda. Então depois dos 3 meses eu passei a utilizar esses 2 produtos após o banho dele. E aí, mesma história, né? Já com as luzes mais baixas, eu amamentava ele já com a fórmula daí, né? Porque depois dos 3 meses eu precisei parar de amamentar no peito, então eu dava a mamadeira, né? Até hoje é assim, na verdade, eu dou a mamadeira, nano ele, né? Como eu disse, é uma opção minha, eu faço ele nanar no meu colo e coloco ele no berço. Então, assim, gurias, com toda essa rotina, né, quando eu dou mamar pra ele, ele já tá praticamente dormindo, né, porque como eu falei pra vocês, eu já tiro as telas, né, agora que ele já entende, que ele já, né, assiste uma TV, um celular, né, a gente sabe que o recomendado é não, né, é apenas estimular com brinquedos próprios pra idade. Mas eu, como mãe, na minha rotina, às vezes eu preciso utilizar uma televisão, um celular, enfim, né, então, ele acaba tendo contato com isso
Então, o que que acontece? 6h30 eu já baixo as luzes, desligo a televisão, não mexo mais no celular naquele momento, preparo o quarto, dou o banho com os sabonetinhos já com o aroma, né, da lavanda, passo o hidratante, né, às vezes eu faço uma massagenzinha no banho, deixo ele brincar no banho com brinquedinhos, agora que ele já senta, né, que ele já tem 6 meses, deixo ele brincar bastante na banheira com os brinquedinhos para cansar mesmo, né. E depois disso, dou o mamá já com tudo escuro, gurias. Eu já dou o mamá com tudo escuro, não tem luz nenhuma, eu dou no escuro total. E coloco ele no bercinho dele e ele dorme 8 horas seguidas, tá? Às vezes ele dá uma resmungada, né? Dá uma reclamada. Eu vou até lá, mexo nele, dou assim umas leve batidinhas, né, no bumbum que ele gosta, assim, ou dou uma chacoalhadinha nele e ele volta a dormir. Eu não costumo tirar ele do berço quando ele dá uma leve acordada. Eu deixo ele ali no berço mesmo, faço um carinho, boto uma naninha e deixo ele dormindo ali. Então essas são minhas dicas, gurias. Baixar as luzes, né? Evitar telas, celular, televisão, tudo isso, né? Manter ali final da tarde apenas aqueles brinquedos mesmo que vão fazer com que ele se canse, brinquedos mais educativos. Baixo as luzes, dou o banho já usufruindo dos efeitos da aromaterapia que eu já deixo preparada antes. Utilizo sabonetes, né, que tem fragrâncias relaxantes que ajudam a relaxar. Faço uma massagem, passo o creminho, deixo ele brincar bastante no banho. Depois do banho, dou uma mamá totalmente no escuro e coloco ele no berço. Isso funcionou muito pra mim, acredito que vai funcionar pra vocês, né? Mesmo que não faça com que o bebê durma a noite inteira, tenho certeza que se vocês seguirem esse passo a passo, vai fazer com que o bebê de vocês durma muito melhor e por muito mais tempo, né? Então, lembrando que até os 3 meses eu segui dando aquele mamá da meia-noite, né? E aí ele ia até umas 5, 6 da manhã. Depois dos 3, 4 meses, eu passei a não dar mais aquele mamá, eu dou apenas o mamá de depois do banho, dou o mamá de depois do banho e ele vai até as 5, 6 da manhã. Então, ele dorme por volta das 8 e vai até umas 6 horas da manhã. Tá bom, gurias? Essa é a minha experiência, espero que vocês tenham gostado. Com relação ao vídeo, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal para me ajudar, né? Assim eu posso trazer mais dicas para vocês. Meu Instagram vai estar passando aqui, Emanuele Zanetti Oficial. E é isso. Digam aqui nos comentários se vocês gostaram desse cenário. Quando eu gravar sobre maternidade, esse será o cenário para vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau!